Bom, galera, essa altura aí do campeonato, eu acho que já dá pra dizer que o live action de One Piece da Netflix mais acertou do que errou, certo? Algumas cenas elas foram feitas pra galera que acompanhou o anime e o mangá há muito tempo, com as referências, sabe, certinhas e um trabalho incrível de visual, né? E também da atuação do elenco, obviamente. Agora, você quer saber quais foram essas cenas aí que acertaram em cheio? Então vem comigo. Trunks, Breno aqui, e galera, eu sei, eu também fiquei com medo, beleza? Mas, felizmente, a adaptação de One Piece na Netflix não é uma bomba, tá bom? Como foram outras adaptações aí do passado, né? Não precisamos citar. Bom, enfim, você pode até não ter curtido um detalhe ou outro, né? Mas não dá pra dizer que simplesmente ficou ruim, né? Como um todo. Eu gostei bastante. Eu acho que deu bom. Eles respeitaram bastante o material original e isso rendeu ótimos momentos. Claro, né? O Oda tava por trás. Aquele lindo... safado. Boy. É claro, né, que quem tá mais avançado aí na história pelo anime e mangá vai entender melhor certas coisas do que quem só viu realmente o começo ou só viu o live action. Mas mesmo assim, esse é o mérito da adaptação. Agradou os fãs e ainda trouxe gente nova, né? Provavelmente a galera que não tem paciência nenhuma pra ver mais de 1000 episódios, né? Bom, enfim, é uma pena. Mas bora dar uma olhada aí, então, nesse momento, chaves da primeira temporada do live action. Bora! Goldie Roger. A adaptação da Netflix já começa aí com uma cena primorosa, né? Que é a execução do Goldie Roger, que é o rei dos piratas. Que anuncia que o seu tesouro One Piece, galera, tá aí pra quem quiser encontrar. Que cena linda. Bom, na verdade é triste, né? Que o Goldie Roger morreu. Mas enfim, é lindo que ele falou, né? Que o One Piece existe e tá em algum lugar da Grand Line. E esse, pra quem não tá ligado, bom, eu acho que todo mundo já deve estar ligado, né? Até quem tá só assistindo o live action do One Piece. Mas enfim... Acho que, obviamente, esse é o evento que realmente inicia a era da pirataria de uma vez, né? E já dá pra ver até alguns rostos conhecidos ali no meio da multidão, como o Shanks, né? O Mihawk. Bom, enfim, tem mais uns outros lá. No anime, o Garp não faz parte dessa cena da execução. No live action, botaram ele lá. Mas tá tudo bem, né? Ficou muito bom mesmo assim. Going Merry. Assim como rola no anime e no mangá, o Going Merry ele é um presente da Kaia. Depois que os Chapéus de Palha eles salvam ela do Capitão Kuro. Que, bom, se fazia de mordomo e tava envenenando ela. O live action, galera, ele vai até um pouco mais longe e coloca o Luffy sentado na cabeça de ovelha ali na proa. E quem é fã mesmo vai notar que é a música que toca na primeira viagem do Going Merry, né? Que bom, enfim, é uma versão de We Are, né? Que é o primeiro tema de One Piece. Essa cena é muito divertida. Buggy. A gente tem que falar, obviamente, né, da cena de introdução do nosso querido palhaço Buggy, né? Que é o primeiro grande vilão aí que o bando do Luffy encontra, que tá atrás aí do mapa da Grand Line. A versão live action é bem mais assustadora do que a do anime, né? Por incrível que pareça. Mas os poderes são os mesmos. Eu acho que eles não poderiam ficar muito fora disso, né? Que são separadas partes do corpo por conta da Chop Chop Fruit que ele comeu. Mais pra frente, o Bug ele vira quase que um alívio cômico, né? Mas quem tá mais avançado na história sabe que não dá pra subestimar esse palhaço. E se você acha que dá, bom, só espera um pouco. Belmeri. Belmeri, galera, é o ex-oficial da marinha que adotou a Nami e a Nojiko, criando as duas como irmãs, né? E a cena da morte dela é bem parecida também com a do anime, né? Com a Arlong chegando na vila e descobrindo que ela vivia com duas crianças. Sem dinheiro pra pagar pelo tributo de todo mundo, ela escolhe salvar as meninas e o Arlong mata ela naquele momento ali mesmo, na frente das duas. E isso teria consequências terríveis pra Nami que, bom, obviamente vai impactar em todo esse arco aí do Arlong. A cena, ela é muito triste e, pra falar a verdade, é muito bem feita, tá? Assim como no anime. Bom, não que eu quero dizer que triste é bom, mas que ficou muito bem feita e que se deixa a gente triste é porque ficou boa a cena. Bom, enfim, tanto faz. Sanji e Zeph. Uma cena que é praticamente idêntica à do anime é a do flashback do Sanji e do Zeph, né? Depois que os navios deles acabam afundando e os dois eles ficam presos em uma rocha no meio do oceano. Depois de uns 70 dias aí, o saco de comida do Sanji ele acaba e ele tenta atacar o velho do outro lado da rocha, né? Achando que ele tinha mais. A cena é aquela clássica, né? Onde ele descobre que o Zeph comeu a própria perna em todos esses dias e deu pro Sanji toda a comida que tinha. Destaque aqui pra atuação dos dois, tá? Tanto do Zeph quanto do Sanji criança, que acertaram em cheio aí nessa cena clássica e péssima, né? Triste. Mas, de novo, eu achei a cena fantástica. Realmente dá pra você pegar ali o quão sério tudo é. Shanks. Mais uma cena aí também primorosa e que com certeza agradou demais os fãs do anime foi outro flashback, né? Dessa vez aquele com o Luffy ainda pequeno sendo sequestrado. O Shanks, ele vai e salva o molequinho lá, mas não sem um sacrifício enorme, né? Que um rei dos mares, né? Que é uma fera gigantesca conhecida como Senhor da Costa.
tá? Que, enfim, ele devora um braço lá do Shanks que nem se incomoda muito, pra falar a verdade. É até um pouco estranho isso. E, obviamente, pra quem já conhece o Shanks, ou até pra quem não conhece, prazer, ele é o Shanks. Um prazer seu conhecer ele. Bom, enfim, obviamente, né, galera, como o Shanks é pica, pra espantar o bicho, ele basta só ele dar aquele olharzinho do ruivo, né, que ele tem, que mais tarde a gente vai ver, né, ele tava usando Haki naquele momento, obviamente. Drácula e Mihawk versus Roronoa Zoro. Zoro quer ser aí o maior espadachim do mundo, e pra isso, galera, ele desafia o atual detentor desse título, obviamente, que é o Drácula Mihawk. E o pirata mais experiente, obviamente, dá uma surra no Zoro, né, usando até uma espada bem curtinha, aquela pequena. Mas tamanho não é documento, né, galera? Então, bom, você sabe, pra você aprender que, pô, o cara com a espadinha pequenininha fez aquele estrago, né? Então, obrigado, Mihawk, por representar a gente, espadachins com espada pequena. Olha ele! Olha ele! Bom, enfim, galera, não importa isso. Apesar de algumas diferenças, né, o roteiro é o mesmo. A luta no restaurante Baratier, né, espadas do Zoro destruídas e a grande cicatriz no peito do... Enfim. E uma coisa também interessante, no live action, o Mihawk ele é ainda mais arrogante, né, já que no anime ele terminou a luta bem impressionado com as habilidades do Zoro. Luffy versus Arlong. Mais uma luta aí também que é muito boa é a do Luffy contra o terrível Arlong, né, na sala dos mapas de Arlong Park. Assim como no anime, galera, o Luffy ele destrói os mapas que ele obrigou a Nami a desenhar por tantos anos e os dois travam ali uma batalha dura, tá? Mas no live action, o Arlong ele não arremessa os próprios dentes, tá? Mas a cena final é digna realmente de uma boa adaptação, com o Luffy ali armando aquele chute épico que colocou abaixo ali a base do Arlong e encerrou o arco da Nami em grande realmente estilo. Foi lindo. A cena do barril. Depois de derrotar o Arlong, a tripulação se reúne de fato aí com uma tripulação, né? E rola aquela cena fofa, sabe? Onde cada um coloca o pé em cima de um barril e diz o que quer conseguir. O Luffy quer, obviamente, ser o rei dos piratas. O Sanji quer ir até o All Blue. O Zoro quer ser o maior espadachim do mundo. E Nami quer desenhar um mapa né? Um mapa mundial. E o Sop, galera, quer ser um guerreiro do mar. Essa cena é muito icônica. Nossa, até me emociona só lembrar isso. E ela foi feita idêntica. Eu acho que realmente essa é uma cena assim que é clássica, que não tinha como errar. Se errassem, acho que ia realmente destruir muita expectativa de vários fãs. Até a mesma ordem dos personagens eles fizeram, né? Enfim, foi impossível não abrir um sorrisão nessa hora. Nami. Mas provavelmente a cena mais casca grossa de toda essa adaptação da Netflix, galera, é a da Nami pedindo ajuda pro Luffy depois de perder os 100 milhões de berries que ela guardou por anos pra comprar a liberdade da Vila das Mãos do Arlong. Só que ele se junta ali com o Capitão Nezumi da marinha e ele pega a grana. No anime é ainda pior, tá? Já que o Nezumi mata a Nojiko, que é a irmã dela. Bom, de qualquer forma, o resultado é a cena onde a Nami ela grita o nome do Arlong e usa uma faca pra cortar a própria tatuagem que ela tem da marca dele. O Luffy, então, ele aparece e o resto é história. Mas e pra você? Me diz aqui, teve mais alguma cena icônica que a gente não comentou? Se tem, obviamente, agora é a sua vez. Diz aqui nos comentários a sua opinião. Me conta qual que foi a sua cena favorita. O que você mais gostou, o que você acha que tem pra próxima e segunda temporada, né? O que você acha que vai ser legal? E, obviamente, se você gostou desse vídeo, dá aquele like que me ajuda pra caraca. Me ajuda demais. Se inscreve, clica nessa bola aqui que você vai me ajudar demais. Eu sei que você curte muito One Piece. Se você tá assistindo aqui, você curte tanto One Piece quanto eu. É muito bom, sabe, finalmente trazer vídeos de One Piece pro canal. Meu pai abriu ali o braço pra One Piece. Bora, taca pra frente esse projeto, quero o One Piece estourando no canal. E é isso, galera, tô trazendo aqui os vídeos pra vocês. E é isso. Um beijo e te vejo lá. Fui!